De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Nesta semana, a Luísa Mercadante tomou posse na presidência do BNDES. No seu discurso, ressaltou que o banco será verde, inclusivo, tecnológico, digital e industrializante. Para falar com a gente sobre o papel do BNDES para o desenvolvimento do Brasil, o Revista Brasil TVT conversa agora com Carol Proner, que é assessora de Relações Internacionais do BNDES e uma das fundadoras da BJD. Professora Carol Proner, prazer recebê-la de volta aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer, Cosmo, estar aqui com você, Ana. Prazer estar aqui no Revista. Professora, assumindo agora a assessoria de Relações Internacionais do BNDES, a senhora que é uma estudiosa de Relações Internacionais, sobre isso, né, já definiu uma tese de doutorado e agora assume aí a diretoria de Relações Internacionais do BNDES, trabalhando com o presidente da instituição. Expectativa de trabalho daqui para frente no BNDES, que a senhora pode falar para a gente, professora? Estou muito feliz e honrada com essa missão, que eu acolho como uma tarefa de oportunidade, tanto de crescimento pessoal, como também de participar de um grande momento. Eu acho que nós todos vamos ouvir falar muito do BNDES nos próximos anos, coisa que não acontece há muitos anos. Não sei se vocês têm percebido, se vocês percebem que o BNDES tem sido lembrado por outras razões, né? Muito processo de perseguição a um banco público, a um banco que tem como vocação o desenvolvimento do Estado. E não é para menos, quer dizer, não é coincidência que as perseguições, a ideia do Banco de Desenvolvimento, ao seu papel, tem acontecido, e isso vai mudar nos próximos anos. Muito interessante. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Aloysio em todos os espaços que ele já ocupou. Logo no início, né, do discurso de posse, fizeram o anúncio do seu currículo, é uma questão impressionante e trabalha muito. Então nós, tanto de ritmo pessoal como diário, né, cotidiano de trabalho. Então isso vai imprimir a esses projetos do banco uma dinâmica muito forte. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir falar muito do BNDES e que vai representar novamente o papel que sempre teve desde as origens, né, de trabalhar justamente esse título que você trouxe, Cosmo. Verde, inclusivo, tecnológico, digital e industrializante, porque nos últimos anos o banco vem sendo, né, vem descumprindo o seu papel e vem fazendo tudo menos industrializar o país. E professora, colocando nesses pontos de ser verde, ser inclusivo, diante dessa realidade que você já colocou, do BNDES não estar cumprindo essas funções nos últimos anos, é um grande desafio para essa equipe que assume agora. Queria que você pontuasse alguma coisa que você pode nos adiantar desse grande desafio, se puder trazer alguma coisa aí quanto à ecologia, esse lado verde do BNDES, eu agradeceria. Tá. É legal ver, por exemplo, dos projetos atuais que estão na lista de prioridades ainda nos próximos dias, e logo o presidente vai fazer anúncios respectivos, o Fundo Amazônia é o que mais chama atenção. Foi o primeiro projeto, inclusive, do presidente Lula na agenda internacional, ainda prévio à posse, quando ele fez esse giro, né, pelo mundo, já representando o Brasil em outros países. Então, quer dizer, o Fundo Amazônia, que foi criado no Brasil para poder trabalhar justamente recursos de reestruturação da Amazônia, projetos produtivos, além da questão do desmatamento, agora vem para o banco, que é uma função do banco, ele está criado e estruturado no BNDES, ele vem com uma função, vem com funções novas. Por exemplo, o Ministério da Justiça tem uma missão de controle de fronteiras, que é muito importante, foi uma das demandas dos comandantes militares, e que vieram às primeiras reuniões, ainda quando eu estava atuando no grupo da transição de governo. E aí, deixa eu só achar aqui o Amazônia para passar os dados para vocês, do que aqui, Fundo Amazônia Reativação. As 3 linhas, as 3 diretrizes que vão ser fundamentais, já anunciadas, né? O primeiro é justamente enfrentar o desmatamento, porque nunca foi tão grande, né? Recorde, e isso tem gerado muito desinvestimento no Brasil por conta disso. A questão é o enfrentamento, o controle das operações de comando, e controle das fronteiras e da Amazônia. Isso é terrível, porque a Amazônia pode servir para todo tipo de tráfico. A gente pensa em tráfico de drogas, mas tráfico de seres humanos é uma coisa terrível, né? Desde questões relacionadas à escravidão até
questões relacionadas a coisas muito graves, como o tráfico de seres humanos, para todo tipo de barbaridade que a mente humana puder produzir, né? E também viabilização de projetos estruturais ligados à questão da floresta em pé, na floresta produtiva e proteção de vulneráveis, especialmente agora a questão dos Yanomamis. Então, assim, essa é a prioridade de projetos ecológicos principal, mas também a questão da economia descarbonizada, né, ou livre de carbono, economia e ecologia, ecológica, né, produção ecológica de energia limpa. E o Brasil já produz energia limpa, muito mais do que outros países, e tem condições de trabalhar o chamado a economia de baixo carbono, que é uma forma, inclusive, de conseguir recursos, porque uma vez que nós economizamos na produção de uma energia limpa, o mundo, reconhecendo isso, deveria também, e deve, tem compromissos internacionais nesse sentido, investir nesses projetos como contrapartida do que eles poluem, né? Então, é algo que é prioritário para o banco. Mas tem outros projetos incríveis, né? A própria questão, que também é a propósito do desenvolvimento, é a questão educacional tecnológica, que é um projeto que existe desde os anos 2000, mas que não tinha tido a percepção do fosso tecnológico, desse déficit tecnológico, a não ser na pandemia. Foi aí que nós percebemos a quantidade, né, de atraso que há no interior do país, nas pequenas cidades, nos pequenos municípios. Então, o FUST, que é um fundo especial criado para inversão tecnológica, investimento tecnológico, vai ser ativado com força, é uma prioridade do banco. Então, as empresas de tecnologia, de telecomunicações, agora serão estimuladas a fazer projetos sempre e quando trouxerem políticas públicas, acompanharem nesse fundo a contrapartida de inclusão tecnológica. Então, é outro, acho que, grande projeto que vai marcar esse primeiro ano de gestão do Aloysio frente ao BNDES. Professor, e quando a gente ouve na fala do presidente do banco, Aloysio Mercadante, essa questão de inclusivo, tecnológico e industrializante, o quanto o país se ressentiu da falta de uma política de industrialização nos últimos 4 anos, indústrias fechando as portas, indo embora do país, enfim, somando-se a tudo isso, a senhora já assume uma diretoria internacional aí e tendo que lidar com fake news. Como é que a senhora está encarando esse desafio, professora? A cultura machista está em tudo, né, Cosme? A Ana sabe bem, nós como mulheres sabemos, mas a discriminação também, você como um homem negro sabe disso como nunca e como ninguém. Então nós temos aí uma cultura discriminatória e um pouco reconhecimento à diversidade, aliás que é uma das pautas prioritárias do BNDES, eu estou bem feliz com isso, porque muito estímulo. As diretoras, tem 3 diretoras mulheres, 4 diretoras mulheres, incríveis, aliás, as 4 nas suas especialidades, e também toda uma movimentação dentro do banco para a questão racial, inclusive a promessa do banco, né, de apoiar e ajudar a criar o Museu da História da Escravidão aqui no Rio de Janeiro, no Cais do Valongo. Então, isso também foi um anúncio, uma promessa que está bem encaminhada já, que a gente está trabalhando aqui junto com representantes comunitários que fazem parte da assessoria e do conselho no banco. Então, eu fui alvo porque sou casada com alguém que tem bastante conhecido de todos, né? Então, isso chamou atenção porque o Chico me acompanhou na posse. Foi uma gentileza dele, enorme, porque ele faltou o futebol. Então, eu fico muito feliz que ele tenha me acompanhado e tenha feito essa concessão incrível e inédita, que eu acho que eu nunca vi ele fazer na vida para nada. Então, isso foi muito legal e tudo. Mas, claro, daí quando aparece o Chico, chama atenção, o meu nome saiu associado como se as virtudes se resumissem a isso. Mas é difícil ficar defendendo o próprio currículo, mas eu fico muito feliz de voltar à minha área, porque eu trabalho direito e desenvolvimento a vida toda. Sempre foi a minha formação, direito internacional, e quando eu fiz meu doutorado sobre a Organização Mundial do Comércio, estudando inclusive os movimentos do Brasil, no governo Lula, nessa época, 2005, 2006, quando eu concluí, foi 2005, e eu explorei meu doutorado, principalmente 2006 em diante. Nós estávamos em pleno governo Lula né, governo Lula 1, com o Celso Amorim à frente das relações internacionais e trabalhando órgãos multilaterais e acordos multilaterais de comércio.
Depois, com a crise de 2008 e as subprimes, etc., e a inversão, investimento dos bancos públicos americanos no mercado financeiro, o multilateralismo, por mil razões que teríamos que ficar horas aqui trabalhando, ele perde espaço para outro tipo de racionalidade de ordem internacional. Nós agora temos um projeto que é teórico, mas também é prático, e agora eu vou poder trabalhar, por exemplo, o ex-ministro Nelson Barbosa, que está no banco, é diretor, tem essa missão também de trabalhar isso nos órgãos internacionais, que é voltar ao multilateralismo naquilo que for possível, trabalhar uma nova ordem mundial com os órgãos e organismos internacionais importantes, países e atores importantes, para voltar a uma ordem internacional mais justa, porque o que acontece agora é extremamente injusto, inverteu-se completamente o liberalismo, tudo que não é liberal, né? Tem um grande aporte de bancos de fomento em determinados países que, digamos, subvertem completamente qualquer ideia de liberdade, por pior e mais falsa que tivesse sido, né? Então, tem coisas desafiantes para mim, eu como professora nessa área, doutora nessa área, eu sinto assim um pouco de pena dessa situação toda, porque, mas também um pouco dentro da minha área, não vou ficar colocando currículo, as pessoas vão me conhecer, acho que com o tempo não tenho assim essa preocupação, né? Fico triste, mas tudo bem. As pessoas que quiserem também podem pesquisar um pouco mais, né? Sua vida acadêmica é pública, né? Sua vida acadêmica, seus trabalhos acadêmicos são públicos. Quem quiser, então, aprofundar nisso, pode pesquisar, com certeza vai achar informações aí dos seus trabalhos. Mas gostaria de perguntar a você, pois não, quer falar alguma coisa? Não, só dizer que isso vai passar, porque também ficou muito associada à imagem da luta pela democracia nos últimos anos. Sim, quem quisesse ser de qualquer área, a gente teve que se movimentar para discutir devido processo legal, que, aliás, isso é importante falar, o banco é outra instituição brasileira muito atacada pela falta do devido processo legal. Porque, junto com um processo distorcido, que já foi, inclusive, reconhecido na justiça, contra algumas vítimas mais importantes, mais destacadas, o banco teve uma quantidade de funcionários que tiveram suas casas invadidas, seu devido processo legal, sua vida vasculhada atrás de malfeitos do banco, né? Isso nunca foi comprovado, isso nunca nem foi julgado, e é um tremendo atraso para os projetos de estruturação econômica do banco. Não se sabe qual é o prejuízo da paralisação desses processos ao longo dos anos a partir de 2014. Nós ainda saberemos que alguém há de estudar isso e contabilizar não só o desinvestimento, como já foi feito pelo Diese, como também a paralisia desses projetos, e sem contar o adoecimento dos funcionários e esse espírito desconfiado que se instala em qualquer organismo, em qualquer empresa, né, de que qualquer momento eu estou sendo vigiado. O controle e a transparência é muito importante, mas não um clima persecutório, né? Isso não é bom em nenhum lugar e aconteceu com o banco, né? E quero mencionar um dado do desinvestimento e da desindustrialização, que foi dado na posse do ministro, agora presidente Aloysio. Em 50, o desembolso do BNDES para reindustrialização era de 56% em 2006. E em 2021 caiu para 16%. Então, esse dado fala por si. O banco está completamente defasado no seu papel de industrialização nacional, né, de fomentador da industrialização nacional. Eu acho que o discurso, se a gente conseguir retomar e ler os pontos trazidos, é de grande ânimo, né? E mesmo no papel do banco, de às vezes se comportar como um banco privado pela pressão dos acionistas, pela pressão da própria dinâmica que aos poucos foi transformado o banco, compreende que o banco pode cumprir um papel que o mercado privado não cumpre, né? Pode assumir certos riscos que o setor privado não assume e pode ser um parceiro importante. Eu acho que tem um ânimo, acho que tem uma visão favorável para o que o BNDES pode cumprir, inclusive no setor privado e financeirista, digamos assim. Vai ser diferente, mas não necessariamente está sendo visto como uma ameaça, né? E, professora, 2 minutinhos finais que a gente tem de conversa aqui, gostaria de perguntar sobre essa nova posição que o país retoma agora com o presidente Lula na América Latina,
de conexão com os outros países que tinha se perdido. O Brasil estava sendo visto internacionalmente, para além da América Latina, inclusive, como um pária, um pouco isolado. O BNDES, a senhora acredita que, dada também a situação que a senhora vai lidar com essa questão internacional, que pode se mudar esse contexto na América Latina, se pode haver reajuste nessas relações com os países vizinhos? Sem dúvida, eu acho que basta ver os últimos anos a falta de vontade, né, de integração. O Brasil pária mundial, não só nas questões de comércio e desenvolvimento, como também nas questões de saúde pública universal. A pandemia mostra o Brasil no papel, né, de baixa qualidade diplomática, baixa qualidade como nação soberana. Então isso vai retomar. As agendas no banco estão alucinantes, eu não consigo entender como o presidente tem dado conta. Os pedidos são inúmeros, uma enxurrada realmente de pedido de agenda internacional, naquilo que me compete ali ajudar. E logo de cara nós tivemos boas notícias, mas ele vai passar logo, né? A gente tem ali todo um cuidado para falar as coisas, mas logo ele vai anunciar coisas incríveis, tem muitas ofertas de apoio, etc., e com tais características, ele vai contar logo, né? Então, todos os dias, praticamente, tem delegação internacional visitando o banco, querendo visitar o banco, pedindo agenda. Então, é interessante isso, dentro e fora. E outras que ainda não foi possível atender, a própria a ida do presidente à CELAC mostra isso. A América Latina, para nós, como região, não há nada mais importante. É uma questão lógica, regional, de vizinhança, de futuro. Mercosul, né? E América do Sul e América Central também, América Latina, né? O México promete ser um parceiro muito importante também, porque a situação política e de principiológica, né, no sentido também de nação mexicana, é algo muito interessante para o Brasil. Então eu acho que nós vamos construir muito na América Latina e os acordos de uma forma mais soberana, desembaraçada e respeitada. O Brasil está sendo muito respeitado internacionalmente. Voltamos ao tabuleiro do jogo internacional. Perfeito, e a gente segue acompanhando todo esse trabalho que vai ser realizado aí pelo BNDES. Conversamos com Carol Proner, que é assessora de Relações Internacionais do BNDES e uma das fundadoras do ABJD. Carol Proner, um prazer falar contigo sempre e bons trabalhos para vocês aí no BNDES. Obrigada, Ana. Obrigada, Cosmo. Abraço, até a próxima. Abraço. Abraço, até a próxima.